Você fica calminha, tudo dá certo, né? Oi, boa noite a todos e a todas. Boa noite. A gente começou ao vivo? Oi? Tá informando aos seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Agora as Oi. pessoas vão entrando. A gente... A gente tem que ver o Só um do... minutinho, vamos lá. Boa noite. Ai, Angélica! Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Lúcia, minha amiga, são minhas amigas do Rio. Ah, o Carlos Messias também. É várias pessoas conhecidas. Oiê. Christian. Oi. Oi! Oi, Christian. Ai, Tudo conseguimos! bom? A gente é muito pontual. Falou 7h30, 7h30. 7h30. Estamos aqui. Tudo bem? Boa Ai, Tudo noite. bem, querida? linda. E A gente aí? gosta muito de ver você e a sua biblioteca. Sempre que a gente vê os seus ó. livros, a gente fica namorando a biblioteca. Olha o tamanho da olha. biblioteca, gente. É quase a nossa livraria. Deixa eu ver a livraria aí. Vamos Mostra aí. mostrar. Mostra. Ah, que bonita! É ao contrário, Dani. Tá Linda, Tá as vendo? Tá prateleiras, hein? vendo, né? Como é que vocês estão aí de pandemia? Estamos bem, estamos bem. A gente tem dado conta aqui. O pessoal comprando online bastante. É. Então tem Olha, dado... o pessoal tá comprando livros, hein? É, Eu vejo minha filha, são 4, 5 por dia. E lê, o negócio embalou, assim, né? embalou. Impressionante. Muita gente comprando livro grosso, Aham. Montanha Mágica, Crime e Castigo. Muito bacana. E Livros tem para corajosos, né? Montanha Mágica. Leitura de Dostoiévski, Thomas Mann, a gente Thomas tem Mann, Camus. amigo de Sigmund Freud, você sabia? Trocavam correspondências, né? Gente, podia ler o Freud, né? Agora na pandemia. E o É. Lacan. Será que a gente Tem consegue? que ter. A gente Tem que teve ter uma a adaptação edição rápida. da Obras Incompletas do Sigmund Freud, da Autêntica. A gente tem alguma coisa. A gente tem. A gente tem os seminários de Lacan, tem a coleção da Companhia das Letras, tem da Autêntica, tem o Bu, o Winnicott. Tem, a O gente Bu tem tá com essa bastante. coleção boa do Winnicott, né? Que estão traduzindo direto, né? O Leopoldo que está coordenando, amigo meu. Muito boa essa coleção. É bonita. Assim, é um trabalho bem bonito deles. E a Mandarina, ela, quando começou a pandemia, estava engatinhando, porque tinha 7 meses, né? Eu lembro. Mas a gente se adaptou muito bem. Acho que a gente faz muita terapia, sabe? Muita. A gente Zen, terapia zen. A gente Lacan, quase não entende de psicanálise, mas a gente entende de ser paciente. Paciente em todos os sentidos. E acho que se adaptar, uma adaptação e um aprendizado, esse aprendizado, live, cursos online, Zoom, várias linguagens novas, né? Muita coisa nova, formatos diferentes. E eu e o Roberta engrenamos. Que bom, que bom. Vocês estão fazendo várias lives, assim? Toda tem uma série. Toda sexta-feira. Eu vi que tem um curso de mitologia com o Martino, né? Tem! Bem legal, bem legal. Em agosto, vai ser em agosto. Ah, e não começou? Eu pensei que não, começa em agosto. Vão ser 3 encontros, né? 3 encontros. Encontros virtuais, encontro virtual. Bom, agora, as né? 3 primeiras segundas-feiras de agosto. Mas agora que a gente já está com um monte de gente aqui, bem-vindos, bem-vindas, Daniela e Roberta, da Livraria Mandarina. Nosso convidado de honra é o Christian Dunker. Vou falar, não precisa falar muito, mas eu vou falar. Não, pula essa parte. Não, ele é psicanalista, é rápido. Ele é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, coordena o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Escreveu vários livros e hoje a gente vai conversar com você, né, sobre como é isso. Você lançou 3 livros numa pandemia, que doideira! E os 3 livros, eu vou falar o nome dos livros. O livro 1,
Eu chamo de um. Eu, na verdade, quando comecei a entender os seus livros, eu pensei, nossa, o livro 1 tem a ver com psicologia, mais psicologia, o livro 2 com política e o livro 3 com educação. Então, os três, eles se uniram de uma forma. É uma Só que não. Só que não, né? E daí você vai poder contar para nós, porque eu já fiz uma fantasia aqui dos seus livros. Então, o primeiro, Apego e Valor. Pela editora. A editora é... Espera só um pouquinho que aqui é livro 1, né? Ah, não, é assim. Apego e valor que o sintoma adquire na vida das pessoas. Peraí, tem... tá aqui, tá cálculo neurótico do gozo. Exatamente. Mas você vê que eu já estou indo para uma pergunta que eu tinha. Tem a ver, tá na área. O Christian, ela estudou profundamente durante 2 dias. Eu também assisti vários vídeos seus, só que na hora de ler, ela leu errado. Não é errado. Eu li uma pergunta. Você tá vendo? Bom, vamos lá. Cálculo Neurótico do Gozo, segunda edição, da editora Zagodoni, da coleção Ato Psicanalítico. Esse é o livro 1. Olha quem é o número 2. Número 2. Mal-estar, não. A arte... não. Mal-estar. Mal-estar na maternidade, que é a 3, esse, A Paixão da Ignorância? Não, esse é que eu tô falando da coleção, né? Que é uma reedição desses livros, né? Então, o número 2 é da Vera Iaconelli, depois tem o livro do Henri Crutzen. É uma coleção que já existia pela Ana Blume. Lembra da Ana Blume? Uma editora pequena, mas muito antiga, ligada à PUC, né? E eu dirigi uma coleção lá que chegou a 28 volumes. Né? Então, é bastante. A gente traduziu gente de fora, publicou muitos jovens assim, valores, né? Pedro Ambra, por exemplo, Vera Iaconelli, quando estavam começando ainda. Né? Uau. E agora a gente trouxe a coleção inteira para a Zagodoni. Vai ser republicada, né? Com os 28? São 28 volumes. A gente não sabe se a gente chega nos 28. Né? Tá. Mas os 3 primeiros já foram publicados. Os 3 primeiros já foram. Né? E esse livro, ele era um livro que estava na escuta, né? Pela escuta, um livro de 2001, que estava esgotado. E daí eu falei, então vamos, para aquecer a coleção, reeditar ele pela Zagodoni. Bom. Tá, e você quer falar dele agora? Quer que a gente fale o nome dos outros? Ou a gente começa por ele e depois a gente vai para os outros? Vocês que mandam, eu sou todos de vocês, Vocês que me coordenam. Vamos falar o nome. A gente vai falar o título dos 3, com as 3 editoras. E o segundo é A Arte da Quarentena para Principiantes, da editora Boitempo, também dentro de uma coleção, Pandemia Capital. E o terceiro, A Paixão da Ignorância, da editora Contracorrente, da coleção Psicanálise e Educação. Isso. E o Fernando estava aí, o Fernando, editor lá da Contracorrente. Eu vi ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele passou aqui, ele deu boa noite. Boa noite. Bom, a gente quer ouvir de você sobre cada um dos livros. Eu tenho algumas perguntinhas, mas também tem perguntas dos nossos ouvintes. Eu também queria falar uma coisa. Você é um ótimo comunicador. Você tem um canal do YouTube com mais de 200 mil seguidores. Vai ganhar um programa que a gente está curiosíssima aqui. Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Pode ser que sim também. Mas televisão é muito complicado. Televisão é muita gente palpitando, dizendo se sim, se não. Então, você só sabe quando grava, assim, quando acontece, né? Mas estamos em entendimentos. Mas o seu canal do YouTube é incrível. E essa discussão compartilhada que você faz, que é muito o que a gente quer fazer também, a gente já está fazendo. Sim. Que vocês já faziam desde o Quintal Amêndola. Sim, né? Quintal Amêndola eu fazia, daí o Quintal Amêndola cresceu uma árvore no quintal, que é a mandarina. Veio a flor comigo, a Roberta. Que legal! Mandarina. A gente frutificou, o Quintal Amêndola frutificou, a livraria é daquele solo fértil, né?
Escuta, e o quintal continua? Bom, agora está suspenso, mas vocês... agora está suspenso, mas sim, a gente Sim. quer fazer aqui na livraria, a gente já tem feito desde o início lançamentos, encontros, agora os cursos online, as lives. Então, o quintal ele está um pouquinho ali tomando água. Em transição. Mas porque vocês têm espaço aí para fazer... Tem um auditório para conversa? Assim, não tem um auditório, mas tem um espaço legal, gostoso, que é o Coração da Mandarina, onde a gente já recebeu o Julian Fux, já recebeu o Milton Ratum, Conceição Evaristo. Então, Conceição Evaristo foi uma loucura. Imagino. Peraí, que você falou no Julian? Eu quero mostrar o meu. Maravilhoso. Tcharam! Você não tem, só eu que tenho, hein? O Julian Fux é nosso professor na faculdade de escrita. É um cara, assim, admirável. Esse livro é, para mim, até melhor do que A Resistência, que é o primeiro que ele ganhou um monte de prêmio. A Dani, eu gosto muito dos dois. A Dani gosta dos dois, mas eu acho melhor a Ocupação. Acho que é uma evolução ainda. Mas vamos falar dos seus livros agora? Vamos falar dos livros do Christian, porque eu estou super curiosa. Eu também. Para entender o que cada um deles é e também o seu processo de escrita. Um pouco também podia contar para a gente, né? Tá. Então, O Cálculo Neurótico do Gozo é um livro bastante técnico, né? Ele é uma pesquisa sobre uma pergunta, sobre uma crítica, na verdade, que o Lacan frequentemente recebe, né? Que é a seguinte: olha, Lacan, você conseguiu avançar muitas coisas no Freud a partir da topologia, da matemática, da linguística, né? Mas o preço disso teria sido deixar para trás o que o Freud chamava de ponto de vista quantitativo ou econômico. Isso significa afetos, né? Então, André Green, Laplanche, entre a gente o Jurandir Freire Costa, o Joel Birman, muitos criticam Lacan porque ele teria deixado isso, que no Freud era muito importante, era muito precioso, né? A dimensão das quantidades, das intensidades, de fora, né? Um argumento que vai ganhar assim, mais força ainda se a gente observa também a crítica que Deleuze e Guattari fazem à psicanálise, vamos dizer assim, ao caráter excessivamente diacrítico, né? Quer dizer, dual da psicanálise. E esse livro é uma tentativa de resposta, né, a essa crítica. Então, eu examino quadros clínicos que o Freud descrevia como quadros muito ligados a essa dimensão intensiva. Por exemplo, o pânico, né? Por exemplo, as neuroses traumáticas, a neurastenia, a neurose de angústia, as situações borderline, que são, vamos dizer assim, velharias psicopatológicas. Ninguém mais estuda essas coisas porque elas foram sendo redescritas, né? Isso aí pertence ao começo lá do século, mas que para o Freud tinha essa dimensão que está muito ligada com uma espécie de patologia dos afetos, né? Então eu pego a noção de gozo no Lacan e tento mostrar que, olha, dá sim para a gente incorporar isso, dá para a gente... No fundo, Lacan estava pensando a questão dos afetos com a noção de gozo, e que haveria uma espécie assim de cálculo, né? Mas de cálculo que não dá muito certo, né? Quando a gente vai calcular o nosso gozo, ele deixa um resíduo, ele deixa um efeito, vamos dizer assim, de algo que não é integrável nas nossas relações, né? Só para o pessoal ter uma ideia, né, do que vem a ser o gozo, vamos imaginar assim, que a nossa experiência corporal ela propicia momentos de prazer e de desprazer, né? De satisfação e de insatisfação. Agora, é próprio do ser humano, do ser falante, que a nossa satisfação passe pela interpretação que a gente tem do prazer do outro. Se o outro está tendo prazer comigo, o meu prazer aumenta. Simplesmente por eu saber, ou eu achar, porque que eu vou ter certeza sobre o que o outro está sentindo? Eu não tenho, mas eu posso especular. E essa especulação ela é muito interessante porque ela tem efeitos reais, né?
ela transforma a minha relação com o prazer que eu estou tendo. Né? Se eu vejo o outro, né, se eu interpreto que o outro, enfim, está de fato se satisfazendo ou não. Né? Pode ter o efeito contrário. Né? Eu imagino que o outro está assim, muito mais feliz do que eu. E ele leva uma vida de festas e só de sucessos. E eu, ao imaginar isso, eu imagino que, enfim, ele está gozando mais que eu. E isso é origem também de muito ressentimento, de muita raiva, de muitas discórdias, inclusive social. Né? Então, esse livro é uma arqueologia do conceito de gozo no Lacan, conceito difícil. Né? Eu tento refazer ele mostrando que ele, enfim, responde, né? Ele rebate essa crítica. Né? O segundo trabalho, né, para a gente fazer uma síntese rápida, né? Tá. A Arte da Quarentena para Principiantes, que faz também parte de uma coleção lançada pela Boitempo nesse momento de crise. Né? Então, é uma coleção em que tudo o que vai se arrecadar com isso vai ser destinado a movimentos sociais, a pessoas que estão numa situação aí de dificuldade, né, na periferia, e que é um esforço da gente para tentar fazer algo, né, nessa situação. Então, tem o livro do Zizek, tem o livro do Agamben, e eu encaixei um livro de ocasião, né, reunindo aí escritos, coisas que eu tenho feito para colunas e tal, nesse contexto de como a gente é uma paródia de um livro de autoajuda. Né? Dizer, primeira, a arte da quarentena para principiantes. Todos somos principiantes. Quem entende desse negócio? Isso aqui é muito mais entrópico, é muito mais... vamos dizer assim, indecifrável do que as nossas vãs narrativas podem especular. Né? Então, é um livro assim que tenta situar, dar algumas dicas, né? Principalmente do que não fazer, dos perigos que a gente tem à frente, né? Do trabalho de luto, do trabalho de enfrentamento do trauma, do trabalho de enfrentamento da angústia, do vazio, né? Que vem com a pandemia e com essa nova forma de vida aí que a gente está enfrentando. Né? E o terceiro livro, que ainda não foi lançado, a gente fez um pré-lançamento da coleção, é uma empreitada doméstica. Né? Minha esposa, Ana Cristina, ela tem uma escola, chama Carandá, Viva a Vida, e estuda há muitos anos com a Madalena Freire, a filha do Paulo Freire, com Cleide Terzi, e as coisas que ela vai trazendo. E eu comecei a dar uma orelhada, assim, sabe? A conversa estava na cozinha, o pessoal falando, isso aí me interessa, isso aí. Eu já ouvi falar desse negócio também e tal. E foi uma coisa legal, porque foi aproximando a gente também, né? E daí chegou num ponto em que, assim, ela conhecia metade das diretoras, coordenadoras de escola em São Paulo, né? Muitas também de escolas públicas. E eu conheci o pessoal que trabalha com psicanálise e educação, né? O Rinaldo Futolini, Chris Kupfer, né? Que não é exatamente a minha área essa. Daí eu falei, vamos fazer um casamento, né? Então, juntar o pessoal de escola, do chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Que estão ali com os alunos, e o pessoal da universidade, que, enfim, às vezes está em debates que ficam um pouco longe, né? Da experiência cotidiana da escola, e a gente propôs essa coleção para o Rafael Valim, né, da Contracorrente, e ele gostou da ideia e falou, vamos fazer, então vamos traduzir algumas pessoas aí de psicanálise e educação e tal, mas eu sou mais o padrinho, assim, né? Eu doei um primeiro livro que são escritos e intervenções que eu faço, né, nas escolas em São Paulo, principalmente agora na pandemia, por ocasião assim de dificuldades que as escolas estão enfrentando com o aumento do sofrimento escolar, que é muito patente, grande, né? Que depois vai para a universidade. Então, a gente pega eles lá, chegam arrebentados, a gente fala, o que está acontecendo lá embaixo? Vamos pensar um pouco melhor isso. Então, tinha algumas coisas escritas e vão sair nesse livro chamado A Paixão da Ignorância. Né? Paixão da Ignorância é uma referência a um filósofo, né? Chamado Nicolau de Cusa, e que o Lacan diz assim, olha, o psicanalista, e ele não tem que estar isento de paixões. Ele não tem que ser alguém assim, neutro, que está angelicalmente no outro mundo. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. Né?
o psicanalista ele tem que ter uma paixão, mas não é nem a paixão do amor, né? Vamos reunir todo mundo numa meba gigante, nem a paixão do ódio, né? Vamos partir para pancar. E ele diz assim, a paixão que é própria dos psicanalistas é a paixão da ignorância, né? Quanto mais a gente consegue assim, estudar bastante, mas permanecer ignorante, né? Permanecer humilde diante do saber, permanecer interrogando, né, cada paciente, o que é que essa pessoa tem para mim dizer. Não adianta nada do que eu sei antes se essa pessoa não produzir, né, aquilo que vai transformá-la na situação. Então, eu peguei isso como uma brincadeira, né? Paixão da ignorância, tanto no sentido de a paixão dos psicanalistas, quanto o que a gente está vivendo, né? Olavo de Carvalho e companhia, Augusto Cury, pelo amor de São Dimas à tarde. Não dá, né? Nós precisamos de... Não, e hoje você falando disso, e a gente teve a notícia do novo ministro da Educação. Não vi. Quem que é? Não. Pastor Milton Ribeiro. Jesus! Já ouviu falar disso? Não. Ele é ligado à Mackenzie, ele é ligado à Universidade Mackenzie, mas até aí, né, nesse governo, todo mundo tem um currículo cheio de coisa, depois não é nada disso. Bom, Mackenzie também. Vai que dá certo, vamos torcer, né? Porque... Vai, né? Vai que Deus ajude. Vai que dá certo. Eu vou só repetir os livros, porque muita gente entrou do começo até agora e estão perguntando os nomes dos livros. Eu vou repetir 3 lançamentos do Christian Dunker. O primeiro, Cálculo Neurótico do Gozo, a segunda edição da editora Zagodoni, da coleção Ato Psicanalítico. O segundo, Arte da Quarentena para Principiantes, editora Boitempo, coleção Pandemia Capital. Terceiro, A Paixão da Ignorância, editora Contracorrente, coleção Psicanálise e Educação. Esse último vai ser lançado no final de julho, se eu não me engano. A gente está em pré-lançamento, né? Então você pode comprar agora, vai ter uma aula específica sobre ele, e depois a gente vai entregar, né? No começo de agosto, o livro está já nas livrarias. Espero que a Mandarina com certeza. nos acolha. Com certeza teremos seus livros. Bom, a gente tem as perguntas das pessoas que a gente vai começar a ver aqui. Eu fiquei com uma... Sorteia um livro hoje. Ô, Dani, pode sortear, que eu estou doando aí um livro. Agora essa bola eu entrego, mas você faz um sorteio. Porque quando eu faço, está sempre confusão. Tá bom, obrigada. Conseguiram, legal, muito bom. Então, é do primeiro livro, do Cálculo Neurótico do Gozo, né? Que tem esse termo que você já falou. E eu assistindo, vendo, eu não li. Mas eu fiquei com essa curiosidade quando você fala da segunda clínica lacaniana. Então, é uma controvérsia interna, né? Entre se a gente tivesse que dividir o campo lacaniano, que é um campo muito expressivo, presente em muitos lugares do mundo, mas ele tem uma querela, né, assim, de base, que divide as coisas mais ou menos assim. Tem um grupo que diz o seguinte: olha, existe um Lacan do simbólico, que é o Lacan da juventude, é o Lacan estruturalista, é o Lacan ligado ao Lévi-Strauss, é o Lacan da dialética, né? Dos anos, então, 50, 60. E existiria um outro Lacan que vem assim mais ao final, onde ele se dedicou mais a estudar o conceito de real, né? Então, tem uma interpretação que vai dizer assim, olha, esse final do pensamento do Lacan muda tudo, né? É uma outra forma da gente olhar para os pacientes, fazer diagnóstico, interpretar. É um verdadeiro corte, né? Então, você tem assim, o Lacan de juventude e o Lacan de maturidade, né? E isso é uma maneira de recortar as coisas com a qual eu não concordo, né? Eu vejo que há mudanças, transformações, mas que, no fundo, a gente tem uma obra, a gente tem vamos dizer assim, um progresso de conceitos onde
o essencial fica posto antes, né? Você tem suplementos posteriores e etc., mas é virtualmente impossível você imaginar uma clínica completamente autônoma, inventada pelo Lacan, quando ele tinha, sei lá, 65 anos de idade, daí ele decidiu que estava tudo errado, e daí ele refez tudo em, sei lá, 7 anos, 8 anos de... Eu acho um pouco assim, um pouco de marketing demais também para criar isso. Sim. Mas é controverso, há bons argumentos, há gente muito respeitável que entende assim, né? Então é a nossa conversa, vamos dizer assim, que organiza o campo, né? Sim. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Opa, vamos ver aqui. Todo mundo quer o livro, tá bom, gente, a gente já entendeu. É um. A gente vai sortear. Eu posso dar um. Agora vocês têm que inventar o método de sorteio. Me manda depois o endereço assim, que eu despacho daqui para a pessoa. Tânia mandando um beijo, admiração, todo mundo muito admiração aqui. Ai, vamos lá. Não, eu ia fazer uma pergunta, mais especificamente sobre o livro ligado à paixão da ignorância, porque sobre educação, né? Você falou, eu não entendi, não peguei muito bem, se você vai tratar desse tema agora da pandemia, o estudo das crianças, dos adolescentes entrando na faculdade, porque a gente vê no nosso dia a dia, existe, eu vou falar, não sei nem se a palavra está certa, mas um trauma em relação ao estudo, muitas crianças, jovens que entraram na faculdade, prestaram vestibular no passado e esse ano um mês de aula e já parou tudo. As crianças entrando na escola, aí parou tudo. Eu, por acaso, tenho um filho de 6 anos que começou a alfabetizar esse ano. Puxa! E eu, por acaso, tenho um que entrou na faculdade. O que ele está fazendo? Geografia na USP, mas, cara, um mês depois deu tudo isso. Aí, Matheus simplesmente... A minha também entrou em Relações Internacionais da Unifesp. Teve uma semana de aula. Então como é que eu queria saber se nesse livro você trata também um pouco dessa atualidade. E o que seria, né? Como é que é o seu ponto de vista em relação... Eu sei que está muito próximo, né? A gente está vivendo isso agora, né? Mas isso eu abordo mais no trabalho, nesse livro menor, sobre a arte da quarentena para principiantes. Aí a gente fala um pouco do que foi o impacto, né? De perder o cotidiano, principalmente crianças pequenas. Você dá aula em tela, que é uma loucura, uma outra coisa, né? O aproveitamento que foi feito disso pelo pessoal de ensino à distância, a verdadeira pandemia que se estabeleceu na educação em geral. Adiamento de Enem, vão ser os últimos a voltarem para o trabalho, né? Demissões em massa que estão acontecendo nas universidades privadas, isso é uma coisa que eu não entendo por que não tem mais visibilidade, né? O pessoal na indústria luta para manter o funcionário, faz acordos, etc. O pessoal de universidades privadas, sem piedade, colocando assim 900 professores na rua, nessa hora, a troco de nada, né? Quer dizer, é um problema que eu abordo mais nesse livro, né, sobre a pandemia. No livro sobre a paixão da ignorância, basicamente uma conversa com, vamos dizer assim, o discurso regressivo, né? Que, de repente, instituiu que qualquer um entende de educação. Qualquer um, enfim, tem a receita mágica para você fazer com computadores, com métodos mirabolantes, criando verdadeiras assim, enganações, né? E desconhecendo as transformações que o Brasil está passando nessa área, né? Tanto o número de ingressantes em escolas, né, que cresceu muito, a gente tem uma base, né, muito maior do que a gente tinha, sei lá, 10, 15 anos, quanto a mudança do perfil das universidades, né? Então, com o sistema de cotas, com as dificuldades de absorver o impacto das cotas, né? A bolsa para presença na universidade. Não basta você pôr
dar a vaga para a pessoa, ela tem que se manter. Isso é toda uma reformulação cultural que a gente está enfrentando. Então, é um livro, vamos dizer assim, que propõe uma espécie de retorno a Paulo Freire com Lacan. Tá. É o seguinte, gente. Estão falando muita bobagem. Vamos voltar. O que era o Paulo Freire, né? Vamos dar voz a quem está aprendendo. Vamos partir da ideia de que as pessoas elas não são tábulas rasas, que elas possuem um certo conhecimento da realidade. É a partir disso que a gente vai ampliando, né, o saber significativo. Seria preciso, então, combater o que eu chamo em homenagem. Na verdade, o Paulo Rouanet, já nos anos 90, tinha proposto essa ideia, né, de que existe um irracionalismo brasileiro, né, um novo irracionalismo brasileiro, né, que é uma posição, no fundo, que se aproveita da ignorância para perpetuar, por exemplo, o analfabetismo, a falta de investimento em cultura e educação, né? E que precisa ser enfrentado, porque ele se evidenciou agora, né, com a chegada do olavismo ao poder, né? Então, isso requer... Como? Apolítico, né? Exatamente, a escola sem partido. Sim, né? O que significa esse discurso com essa penetração no Brasil hoje? Né? E é também, numa segunda volta, o reconhecimento de que a psicanálise teve um papel criticável na história da educação. Porque, até um certo momento, ela estava lá para o quê? Para patologizar o fracasso escolar. Para dizer, olha, você não aprende porque você tem uma dificuldade na família, porque você tem uma inibição neurótica, porque você tem assim um problema, né? E isso é gravíssimo, porque a psicologia em geral, mas a psicanálise, como é muito forte no Brasil, acabou fazendo um pouco esse papel, junto com a neurologia do outro lado, dizendo, olha, o seu filho tem um autismo precoce, o seu filho tem uma dificuldade cerebral, né? Então, o nível de medicalização nas escolas brasileiras ela aumentou muito em função disso, né? Por outro lado, a gente precisaria reconhecer que é possível reintroduzir a escuta nas escolas, né? Por isso, o subtítulo é a escuta entre psicanálise e educação, né? Porque a escuta é o nosso dispositivo básico para fazer frente ao sofrimento, né? E as pessoas estão sofrendo. E você não precisa ser um psicólogo para escutar o outro. Você não precisa ser um psicanalista. A saúde mental ela é uma tarefa coletiva. É uma tarefa que envolve professores, envolve coordenadores, envolve pais, envolve todo mundo, né? Mas isso o quê? Isso é uma renovação de uma mentalidade que não está posta ainda, que a gente quer que entre, né? E para poder entrar, a gente precisa, vamos dizer assim, dar-se ao trabalho de entender o que é a escuta, né? O que é escutar o outro. Porque quando a gente escuta o outro, bom, o sofrimento muda de qualidade e a gente, às vezes, evita que ele se transforme em sintomas, né? A pessoa não nasce ou não é de uma hora para outra que ela faz uma depressão, uma ansiedade, uma fobia. Aquilo está ali. Aquilo é uma resposta para aquela forma de vida, muitas vezes, amassada que a pessoa está levando. Você não escuta isso, ela faz um sintoma. Então, antes disso, a gente precisaria, vamos dizer assim, reintroduzir a ideia de sofrimento e não de sintoma. O nosso olhar é muito assim, a primeira coisa que dá errado, herança dessa patologização. É porque ele tem baixa autoestima. Não, porque ele tem uma depressão. Em vez de escutar a pessoa, que dá muito mais trabalho, né? E que a gente está privando, né? A gente não dá espaço para isso acontecer. Então, é um livro que vai nessa direção. Ele, num segundo momento, ele trabalha com uma hipótese que vem um pouco do Lacan, mas vem um pouco de um autor da teoria crítica contemporânea chamado Axel Honneth, né? Que ele diz basicamente o seguinte, né? Olha, o conhecimento, né, a nossa relação de apreensão do saber, ele é um caso particular de uma experiência mais ampla e mais geral, que é a experiência de reconhecimento. Então, primeiro, a gente se reconhece. Você, eu, nós, nesse lugar, fazendo o quê? Quem é você? Quem sou eu? Né? E daí, dentro disso, acontece a situação específica de
vamos conhecer, da aula de álgebra, matemática ou geografia, né? Isso me parece assim poder representar uma renovação para a maneira como a gente lida com o sofrimento, a maneira como a gente entende o conhecimento, né? Não é acumulação de informação, mas é conhecimento em contexto. Qual é o contexto? Reconhecimento intersubjetivo, né? Então, aquele que não pode ser reconhecido, aquele que é posto num lugar patológico, aquele que nunca vai aprender, aquele que não foi feito para aprender, quer dizer, obviamente, o que acontece? Ele não aprende, incrível, né? Porque tem a culpa, né, nisso também, né? Tem a culpa, tem afetos, né, que não ajudam, que tem a culpa, tem a minorização, tem a humilhação, tem o desrespeito. Tem muita coisa que concorre para a gente assim, se desautorizar a saber. Tanto do lado do aluno, quanto do lado do professor, quanto do lado do pai. Né? E uma outra parte desse livro, eu debato um pouco assim, da escola para a universidade. Por que a gente tem um fosso tão grande no Brasil entre esses dois espaços? Né? Eu vou nas escolas, eu vejo os garotos, sua filha, passando, se matando para entrar na USP. Sim. Daí, ou na Unifesp, ou na PUC, ou em outras universidades. Daí eu pergunto para o garoto, escuta, sua vida ficou um inferno. Você estuda de noite, cursinho, caramba. Culpa, expectativa, idealização. Você já foi na USP? Eu não. Você sabe o que você está lutando para fazer? Não. Você já assistiu uma aula desse negócio que está prestando? Geografia, no seu caso? Não. Então, do que a gente está falando? Você vai chegar lá e você vai descer de um unicórnio dourado na Terra e vai dizer isso aqui é uma sacanagem. Por quê? Porque a conversa está muito longe. Está muito longe. Essa distância, né? É muito isso. Quer dizer, tem o professor de escola e tem o professor de faculdade. E o que acontece? Que a gente não consegue estar mais presente nas escolas, intervir, colaborar. A gente não é pago para isso. Se você for fazer isso, vai dar encrenca. Por quê? Porque você é pago para publicar papers, fazer pesquisa em nível internacional. A gente faz isso, mas está errado que a gente não possa fazer isso junto com o professor de matemática, de biologia, de história, né? E é um problema que é superável. Né? Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta daqui que eu achei interessante. Por que as pessoas abandonaram a quarentena? Se você já fez uma análise sobre isso. É da Stephanie, outra. Olha, tem vários contextos, porque tem gente que nunca entrou na quarentena, né? Tem os negacionistas que comigo não acontece. Manda que eu mato no peito. Tem gente que não passou por esse conflito. Ele conseguiu, então, mudar de órbita, né? Mas muitas pessoas estão saindo da quarentena e eu acho que isso está pouco debatido, porque está havendo uma alteração na nossa relação com a regra. No começo, era 0 ou 1. Ou você faz quarentena, ou você não faz. Você está em casa, bababá, ou você saiu por aí. E foi muito importante que fosse assim. Porque isso, vamos dizer assim, amealha força para você fazer o sacrifício. Tipo assim, não vou dar o dedo, não tem uma exceção, é quarentena, é 0 ou 1. Isso tem um limite psíquico. A gente não aguenta indefinidamente uma privação tão longa, tão difícil, com tantas interveniências, pauperização, crises domésticas, casamentos indo para o buraco, pai e filho se engalfinhando dentro da escola. E é muito difícil. Isso a gente vê, as pessoas estão sofrendo mais e aqueles sintomas que já tinham ficaram piores e ficaram mais renovelados. Né? Depressões, sentimento de solidão, etc. Ou seja, a gente a gente esqueceu isso, que a nossa mente ela tem limites. Ela tem limites porque a gente pode estudar, porque a gente pode trabalhar, porque a gente pode responder. A gente não é um anjo do Chagall
que passa por cima voando e resolve tudo. Bem que a gente queria ser, né? Tem gente prometendo isso para você. Eu espero que você desce para a terra. Aterre, né? A terra, né? Desapega, que é melhor. Bom, a gente vai sair de um 0-1 para um momento que exige assim, cálculo de risco, confiança, negociação. Né? Você tem uma comorbidade, você tem uma idade, não vai sair, mas eu não tenho. Será que eu posso ir na sua casa? Você vai ter que me dizer se você está em quarentena, como é que é a sua quarentena, e a gente pode começar, então, a, com muita prudência, com toda a segurança, tomar riscos. Mas muitos dizem, isso é furar a quarentena. Por quê? Porque o cara está no 0-1. 0-1, você é contra a quarentena. Não é bem verdade. Né? Eu acho que a saída desse processo ela vai ser um litoral. Né? Você vai e você volta. Opa, ali piorou. Recuo, aumento o meu nível de exigência, rebaixo a minha tolerância ao risco. Mas isso é uma tarefa que vai ser individualizada, ela vai ser setorizada. Por quê? Porque a pandemia ficou setorizada. Se você está em Barretos ou se você está no interior de São Paulo, você está pior do que você está em São Paulo. Mas qual São Paulo? Não na periferia, no centro. Sim. Riscos diferentes. Né? Sim. E tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu só fazer uma perguntinha em cima disso. Porque você estava falando de escuta no momento anterior, né? E você agora falou dessa questão da interseção. Vamos pensar numa imagem de geometria, as bolas, né, estão numa interseção, a gente está nesse meio aqui, né? Você acha que talvez com essa quarentena, com tudo isso que a gente está passando, esse perguntar por outro, posso ir na sua casa? Esse perguntar, por exemplo, quando a pessoa chega aqui na loja, está sem máscara, a gente pede, por favor, coloque a máscara, a pessoa escuta. Isso. Você acha que pode ser que essa quarentena traga como benefício a escuta maior? É uma janela. Eu acho que está acontecendo isso, né? Acho que está acontecendo, pode ser um wishful thinking, mas eu acho que a gente está revalorizando algumas coisas. A presença do outro, o corpo do outro, toque do outro, né? Um aperto de mão, a palavra. Né? Depois essa bagunça que aconteceu no universo das empresas, no universo jurídico, parou o fórum, tudo. O que a gente tem para resolver nossos conflitos? Conversar. Né? O que a gente tem para tomar riscos? Confiança. Confiança com prudência. Né? Agora, se você força demais, o que acontece? A pessoa ela imagina, ou eu obedeço, ou eu transgrido. Ou eu obedeço, ou eu transgrido. Não aguento mais. Então eu saio que nem uma vaca louca, não uso máscara, vou para o meio da rua, é carnaval, acabou tudo, se ferra. Isso não pode acontecer. Não, espero que não, porque já tem muita vaca louca por aí. Sim. Lembra a vaca louca? Sim, lembro. A gente tem a mesma idade, mas eu lembro bem. Sim. Aqui tem uma pessoa, não sei o nome, mas Fermauro. Pedindo para você falar um pouco sobre a linguagem e os estudos online. Experiência pessoal é uma outra coisa. Né? Eu estou dando aulas, né, na USP, supervisões clínicas e disciplinas teóricas, né, do aula de psicopatologia. E é muito difícil porque a gente tem uma outra coisa que não é a continuação da aula, tal qual a gente conhece. É um suplemento. Né? É uma coisa que você precisa baixar a idealização e dizer, olha, nós vamos fazer o que é possível aqui. Porque é como você cantar num show sem ter retorno. Você não sabe se os alunos estão gostando, você não sabe se você acelera ou desacelera. O aluno, ele é facilmente assim, desconcentrado pela situação que ele está em casa. A participação é difícil, né?
A gente tem inúmeras dificuldades atencionais, técnicas, a gente tem desigualdades, né, terríveis. Eu levei um susto, 10% dos nossos alunos não têm banda larga. E aí? Não, mas aí, quer dizer, você está, na hora, excluindo 10%. Para começar a conversa. Mas eles têm o quê? Eles não tem celular, às vezes. Não dá para assistir aula. Não dá para assistir aula. Não dá. Mas não dá para assistir. Acaba 3G, não dá para assistir aula. Exatamente. O custo do 3G para muitos eu não posso gastar isso para assistir todas as aulas. Sim. A gente tem uma bolha de suposição de que todo mundo vive a mesma informática que a gente. Não é verdade. Né? Isso eu tenho conversado bastante com o pessoal de podcast. Né? O que eles dizem? Olha, o YouTube é super legal, esse canal é bacana, mas a quebrada não assiste. Assiste podcast. Porque você baixa, você vai num lugar onde tem banda larga, baixa, e vai escutando no ônibus, no carro, né? Ou seja, não é ao vivo, né? Perde... Não é ao vivo. A ideia de... Por exemplo, você está assistindo uma aula e a tua transmissão, às vezes você tem a banda larga, mas naquele dia não está boa. Você termina a aula louco de irritado, porque... Fala de novo. Perdi. E perde o foco, né? É difícil o foco. É difícil. Muito difícil. É muito difícil. A gente está vendo isso com os nossos filhos também. E até a gente aprender a essa interação. Sim. Muito diferente do que foi, do que a gente conhecia. Mas tem um lado bom disso, que é assim, muita gente aprendendo, eu mesmo aprendendo como faz, como põe uma imagem e tal, vendo que isso é um suporte super interessante como suplemento, não como complemento. Sim, eu acho que eu curtiria dar um plantão, assim, olha, gente, tem a minha aula e tem um plantão lá na tela que a gente faz nesse horário, vem quem quer e tal. Isso vai rolar super bem. Muitos professores aprendendo, desenvolvendo, os alunos também, né? É o lado, acho que, positivo disso, né? Outro lado interessante é que a gente limpa o mito de que educação é só ligar o YouTube que rola. Vamos lá, põe na tela e deixa que... Não é assim. Não é assim mesmo, né? Eu acho que é uma crítica a essa ideia de vamos pôr em cima a distância que a gente vai, então, dar conta dos problemas da educação no Brasil. Não vai. E olha o que vai ser. Né? Vai ser muito ruim, vai ser excludente. Né? Sim. Porque as crianças, principalmente as crianças, os jovens estão ficando muito esgotados também, né? Sim. Eu acho que um esgotamento da atenção mesmo, porque a necessidade, como você falou, desse contato humano também, dessa experiência da relação, né? É outro tempo, né? A linguagem acontece em outro tempo, é um outro volume, mostra como o saber não é informação. A informação, você pode dizer assim, foi mais ou menos o que eu daria numa aula. O saber não foi. Uhum. O saber, o corpo, a estrutura dialogal que você tem numa aula, né? Mesmo que o aluno não fale, ele balança a cabeça, ele levanta a mão, ele pede pausa, ele diz de novo, você saca, é uma conversa. Né? Mesmo que o aluno está ali assim, meio sem se pronunciar efetivamente. Na tela não é uma conversa, né? É uma outra coisa. Tem o chat, que vai acontecendo na paralela, né? Que é bacana, mas é como se você estivesse dando uma aula e escrevendo um livro ao mesmo tempo. Super bacana. Surfing Birds. É muito Ramones para mim, viu? É porque também fica multifocal, né? Você fica com... Agora aqui, a paixão. O seu livro Paixão pela Ignorância, deixa eu ver quem é. Fernando Pereira. Tem alguma relação com o escutar os outros, tema do palhaço e psicanalista? Sim. É uma extensão, né, dessa ideia
que a gente apresentou num livro que eu gosto muito. Aliás, esse eu quero que vocês tenham aí, que é O Palhaço Psicanalista. Como esse? Todos? Qual é? É O Palhaço Psicanalista. A gente tem! Esse a gente tem. Claro que a gente tem. Esse a gente tem. Inclusive, acabamos de postar uma foto que ele está lá na foto. Boa. Não só temos, como vendemos muito. Poxa, realmente é um livro que está tendo uma boa recepção, assim, muita gente discutindo. E, curiosamente, a gente pensou assim, vamos fazer um livro brincalhão, um livro para não especialistas, um livro de introdução, assim, para todo mundo ter uma ideia básica, né, do que é escuta, pensando nessa ideia da saúde mental ampliada. E o livro deu debate nas escolas, deu debate nas universidades, né? O pessoal levou ele a sério, assim, né? Isso deixou a gente muito, muito contente. A gente tem um show, né? Você sabia? Que a gente faz um show do livro. Então, elas fazem as brincadeiras, fazemos mágica, conta histórias, né? Você quebra o gesso, né, Christian? Aqui é carne de vaca com arroz de festa. Se tiver a porta aberta, eu vou lá. Eita! Deixa eu ver aqui. Qual seria o futuro? Qual seria o futuro? Ai, meu Deus, vamos lá. Qual seria o futuro do... Deixa eu ler para você, que está velhinha. Professor, qual seria o futuro do setting analítico? O online continuará prevalecendo? Eu acho que não. Os pacientes se queixam bastante, né? Não é só a situação clínica, né? A gente percebe como, vou chamar assim, o ritual da análise é muito importante, né? Você sai de casa, você vai pensando, tem a sala de espera, você sai do teu mundo, você vai para um espaço muito específico, depois você sai pensando. Essa transição longa, né, entre antes da análise e depois da análise, a descompressão, ela é muito importante, ela joga um papel, na nossa época, né, de aceleração, de ocupação de tempo, ela joga um papel muito, muito compensatório na vida das pessoas, né? Quando você clica uma tela, estou aqui na análise, agora clico outra, estou comprando arroz na mercearia, você perde alguma coisa assim do impacto do princípio ativo, né? O princípio ativo é aquilo que num remédio faz a mudança, né? É como se na tela a gente tivesse diluído o princípio ativo. Então ele funciona, mas ele funciona de um jeito assim meio diferente, né? Ainda que algumas pessoas se sintam muito mais à vontade com a tela. Isso também me surpreendeu. Eu já ouvi falar disso mesmo. Seria a tela o novo divã? É outra coisa. Completamente diferente. É um pouco como a aula, assim, né? Tem pacientes que dizem, tá, para mim tá igual, não mudou nada, é até mais prático, vamos em frente. Eu queria que continuasse assim. E tem paciente que diz, quando que você vai voltar mesmo? Eu não sei. Ah, tá bom. Próxima sessão. Você falou que você ia voltar quando? Era agosto? Eu não sei. Você não, mas ansiedade! Caramba. Tô ansioso, né? Olha, fala um pouco aqui, a Lu Torrano, fala um pouco sobre a arrogância e a ignorância que estamos vivendo com o negacionismo da ciência. Pois é. Isso... assim, fez a gente tomar até posições um pouco mais claras do que a fineza do debate exigiria, né? Quando a gente, por exemplo, recentemente me envolvi numa contenda, né, em torno das cientificidades da psicanálise, né? A psicanálise, vamos dizer assim, genericamente, parte das ciências humanas. A gente vem da filosofia, da antropologia, da linguística, né? Mas tem um pessoal que diz isso não é ciência, né? Então, veja só, tem um negacionismo que vem de fora, mas ele ilumina as divisões que já estão dentro, né? Que a pessoa diz assim, então eu vou fazer um cancelamento aqui e aproveitar a situação para ganhar uns pontos no meu condomínio, né?
E isso tem sido bem difícil, porque a gente tem que marcar a posição de que nós estamos falando da ciência é muito importante, mas a ciência é um capítulo de empreendimento maior, né? Que a gente pode chamar assim de iluminismo, que a gente pode chamar de o esclarecimento, que a gente pode chamar de a confiança que a gente deposita na razão e na palavra usada em espaço público para dirimir os nossos conflitos, para apurar a nossa eticidade, para definir padrões de conhecimento, né? E é por isso que a ciência ela é dotada dessa autoridade. Não é porque ela está simplesmente na universidade, porque alguém falou o que aqui se faz, então está com o selo divino do Harry Potter. Não, é porque existem regras, né, que a gente cumpre para que a razão se realize, né? Então, você tem que falar numa linguagem que é para qualquer um pode entender, né? Não pode ser a ciência que olha, só é para o nosso clube, tá? É só para aqueles iniciados. Não pode, né? Mas, vamos dizer assim, o desaviso é tamanho e a falta de formação política, inclusive a falta de formação básica em ciência, né? Em divulgação científica. Eu lembro quando eu trabalhava numa revista com a Suzano Herculano, né, que saiu do Brasil, que era uma das maiores defensoras de, olha, a gente precisa de divulgação científica. Não adianta você só fazer o seu paper para falar naquele congresso na Bélgica ou em Oslo. Se você não esclarece as pessoas que isto é parte de um processo de inclusão de mais gente na conversa. Isso não é parte de um fechamento no condomínio da universidade que vai criar um poder paralelo, né? A gente foi muito longe nesse processo e daí abriu a brecha para alguém dizer assim, não, isso aí é só uma opinião das pessoas. Isso aí é só o que eles acham. A gente pode, como eu tenho debatido coisas assim, se você pode ser darwiniano, acreditar na teoria da evolução, eu posso acreditar no criacionismo. Eu quero os dois lados. Não. Você não entendeu princípios básicos como funciona a ciência. Por isso tanta gente vai embora daqui, né? A gente perde mentes brilhantes. Exatamente. Você não consegue, né? Acho que o nosso momento é esse. Organizar a conversa. Porque tem muita gente que não é contra a tua tese, o que você diz, suas opiniões, é contra a conversa. É melhor não ter conversa, né? A conversa é assim, aquela que eu tenho lá em casa. E eu só vou fazer aumentar isso e aplicar isso para as coisas aí do mundo. Isso chama-se corrupção. Intrusão do privado no público. A pessoa não tem noção do que é o espaço público. E, infelizmente, o negacionismo ele graça num clima, né, que tem um germe lá. Tem uma crítica a ser feita sobre as elites epistêmicas, acadêmicas. Tem uma crítica, mas não é essa. Essa é, vamos dizer assim, vamos tirar isso aí e pôr a minha família, o meu curralzinho no lugar. Curralzinho. Isso, quer dizer, mata a possibilidade da gente incluir melhor, né? Destrói qualquer progresso que você possa ter de formação, de informação, e cria uma civilização de arrogantes, né? Uma civilização onde a paixão é a ignorância. A paixão é a ignorância. No mau sentido agora. No mau sentido. A ignorância não existe aqui na Mandarina. Pois é. Não, então, mas eu acho que a gente tem mais um minuto. Tá bom, então fala. Não, ele derruba. Esse live aqui derruba a gente, mata a gente. Pá. Mas tudo bem, então termina. Termina vocês que me convidaram, eu adorei a live. Essas perguntas super legais. Podemos fazer uma outra. Foi maravilhoso. Depois a gente faz mais uma, que tem muita gente perguntando sobre a formação da psicanálise. Se tem espaço dentro da academia de psicologia para outras profissões. Tem muita gente querendo saber um pouco sobre isso.
outras profissões além da psicanálise? Não, tipo, é o que mais tem, né? Psicanálise aceita, por exemplo, jornalistas, aceita advogados, sim. Porque a impressão dessa pessoa é que seria só para psicólogos, né? Uhum. Não. Isso é uma questão bastante delicada e eu acho que posiciona a gente assim na conversa, que é o seguinte: o psicanalista não se forma na universidade, né? Ele se forma na sua análise, no seu